Mais um bate-papo com o Carlos Santana. Hoje estou aqui do lado de uma pessoa que eu tenho o maior carinho, assim, como pessoa, como ser humano, e todo mundo sabe que eu sou de religião de matriz africana. Eu não renego, sou um dos poucos ex-deputados federais que assume, como um bandista que sou, tenho o Preto Velho como o central da minha vida, entendeu? O velho Cipriano. Então, estou aqui com o Marcelo Fritz, que para mim é uma das maiores figuras do nosso estado, comparei que tem uma projeção nacional, que fez agora recentemente um dos maiores encontros das nações, que é coisa, eu fui lá, entendeu? Participei. Fui homenageado, participei, foi um negócio muito bonito. E faz outro evento que é o Atabaque de Ouro. Que eu tenho um maior carinho, ele representa a garra da religião. Porque tem muitos que são chorão. Só sabe ficar chorando. Tá ruim, tá isso, aquilo, outro. Eu vejo o Marcelo vai para um lado, vai para outro, cava aqui, conversa com um, conversa com o outro. E que eu acho que esse é o trabalho de um sacerdote nosso. Entendeu? O trabalho do sacerdote nosso tem que chorar junto ali, mas ele tem que, entendeu? Ele que tem que levar o espírito de união, entendeu? De perseverança, vamos lá, vamos fazer, entendeu? Como diz os antigos, tirar leite de pedra. E ele tira leite de pedra, então quero assim, estava esperando há muito tempo a gente fazer um programa com ele aqui, que para mim é uma das maiores lideranças da religião aqui, entendeu? Que consegue unificar todas, entendeu? As matrizes da religião de matriz africana. Eu acho que assim, eu quero muito agradecer, Marcelo, por estar aqui nesse programa, nesse bate-papo, e fica à vontade. Me fala um pouco dos seus projetos, dos teus sonhos, entendeu? O que você está almejando, entendeu? E o que vamos sonhar junto nesses minutos aqui. Pô, primeiramente agradecer a você, né? Mandar um abraço, um axé forte para os nossos espectadores. Estão nos assistindo, uma satisfação muito grande. Você sabe que você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Embora a gente, de um tempo para cá, a gente tenha se aproximado, né? A gente sabe que você, como deputado, né, 5 mandatos, né, atuante, a gente sabe que é muito complexo, porque você sempre estava rodeado de muitas pessoas, sempre procurando fazer. Essa sua manifestação relacionada à sua fé particular é algo que eu acho muito interessante, porque não lhe vejo como uma pessoa apenas dessa ou daquela religião, porque a sua trajetória, porque hoje em dia a gente vê o cidadão falar e o cidadão exercitar, e você exercita a sua cidadania de uma forma muito transparente, de uma forma muito democrática, você não está só preso a essa ou aquela, ou a sua particularidade. Eu tenho estado em algumas reuniões com você, onde eu vejo pessoas de diversas religiões, pessoas de diversas culturas, então você é um cara que continua sendo, né, aquele Carlos Santana preocupado. Hoje você, com a sua história e trajetória, você poderia estar descansando, viajando, passeando, mas você é um cara que está no seu sangue, né? Está lutando pelas pessoas que necessitam, e a gente sabe que a gente está num momento muito especial, que é essa volta do governo Lula, né? E que está abrindo assim muitas possibilidades de sonhadores como eu realizar sonhos, para que a gente possa estar levando adiante culturas e tradições que são perseguidas, são marginalizadas, que não têm políticas públicas, que a gente está no discurso de muitos políticos, mas infelizmente não estamos na prática, né? E você é uma das pessoas que foi um dos deputados mais atuantes, né, como parlamentar para as nossas tradições, e é importante a gente ressaltar isso, porque a gente precisa de pessoas assim. A gente sabe que eleição vai e vem, e existem pessoas que nos procuram naquele vai e vem, naquela hora do oba-oba, e você está sempre aí preocupado, se colocando à disposição, usando da sua referência. Eu tive a oportunidade de estar com você em Brasília uma vez, e eu pude ver o carinho que as pessoas têm com você, né, pelo que você é, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui, poder contribuir com esse bate-papo, para que a gente possa passar um pouco das nossas experiências. Você falou uma coisa muito interessante do Marcelo Sonhador, né? E aí eu digo para você com muita humildade, o ICAPRA a gente fundou em 1998 o Instituto Cultural de Apoio e Pesquisa às Tradições Afro, e é uma instituição que foi criada em cima de sonhos, né? E hoje eu vejo e falo, porra, a gente está aí com
27 anos de luta, né, de resistência, além da luta que você falou. A resistência, eu acho que é um grande trunfo nosso, né, e é uma das nossas maiores armas, porque se a gente não resistir, a gente não consegue conquistar. E como você mesmo disse, a gente tem muita gente nossa que às vezes fica no mimimi, né, naquela coisa de falar, de reclamar. E eu acho que o ICAPRA hoje, né, eu tenho certeza, é uma instituição que vem demonstrando que não dá para você esperar, você tem que ir à luta, você tem que buscar alianças, você tem que dialogar, você tem que conversar, você tem que ter paciência, você tem que tomar o chá de cadeira, você tem que... Porque no momento certo a gente acredita no divino, tudo acontece, tudo se concretiza. E a gente que é de orixá, a gente sabe que tudo tem o seu momento e a sua hora. Não adianta a gente achar que vai acontecer no momento que a gente acha. E a gente sabe que, às vezes, quando a gente não tem uma vitória no nosso pensamento, até perder é uma vitória, porque naquele momento você está adquirindo uma experiência e uma habilidade que vai lhe dar saltos muito maiores, né? Então é o que eu venho realizando ao longo dessas quase 3 décadas de serviço prestado às nossas tradições. Fui candidato algumas vezes e nem por isso esmoreci, né? Porque, como a gente fala, não é sempre ganhar da forma que a gente pensa. E a gente sempre ganhou força, a gente sempre ganhou aliados, a gente sempre ganhou pessoas que acompanham o nosso trabalho. E eu acho que hoje o que eu tenho de mais valioso, além dessa experiência, são verdadeiras amizades. Eu tenho hoje, Santana, pessoas que têm um extremo carinho, né? A gente está aqui gravando esse programa em Duque de Caxias. Eu aqui em Caxias, por exemplo, eu tenho muitas famílias, pessoas que se tornaram, né? Outro dia eu recebi uma ligação, essa semana agora, depois de quase um mês do nosso Encontro das Nações, Mãe Quita de Inhaçã, que é uma referência dessa cidade, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e ela me ligando, falando da felicidade dela de estar ali naquele momento, de compartilhar com tantas pessoas importantes, né, e que são referência das nossas tradições. Então são amizades que você vê essas pessoas muito assediadas, muito compromissadas, né, com uma responsabilidade muito grande com a nossa ancestralidade. E essas pessoas terem esse reconhecimento, isso é muito importante porque demonstra que a gente está no caminho certo, né? E que a gente deve continuar. A gente sabe que a gente vive, a vida é um sopro, né? A gente não sabe o nosso dia de amanhã, mas nós temos esperança, né? E essa esperança nos move a continuar realizando, a continuar fazendo, para que a gente possa contribuir com todos aqueles que já fizeram, né? Porque a gente vê muito hoje em dia falar sobre leis, né? Direito de terreiro. E a gente sabe que a nossa realidade hoje do terreiro, a gente tem muitas leis, a gente tem muitos direitos, mas a gente não tem esses direitos exercidos. Isso. Né? A gente teoricamente nós temos, agora na prática, entendeu? A execução, fazer as leis valer. Isso não acontece. Os parlamentares que temos do nosso lado, de fato, de verdade, na prática da política pública, não só da hora do palanque, porque falar sobre nós... E quando a gente vê, você mora numa comunidade e aí você vê o cara falar da sua comunidade, vai te tocar. A gente é um segmento da sociedade que a gente é marginalizado, que eu tô assim de branco, eu sou visto torto por algumas pessoas, né? Então, essa postura da sociedade com relação à nossa cultura é uma postura de ignorância, por falta de conhecimento das nossas tradições. Então, o que cabe além dos direitos para os parlamentares, né? Para a política pública hoje em dia, tanto discutida e falada e, infelizmente, para nós, pouco praticada. Nós necessitamos de difusão. O povo de terreiro, ele precisa hoje não do político que fale, que cite, que identifique os nossos problemas através de pesquisas, de IBGE e etc., que muitas vezes são pesquisas duvidosas. Claro. A gente sabe que uma pessoa, quando bate na porta de um terreiro, uma zeladora ou um zelador, às vezes nem atende. O povo de terreiro está tirando a quartinha da frente da porta porque ele tem medo, né, de ser apedrejado, de quebrarem, porque o processo é para exterminar mesmo. Não, e aqui eu queria reafirmar isso que você está falando. Nós estamos hoje com o processo da intolerância aumentando. Nós temos exemplo
Eu sou da Zona Oeste, você sabe muito bem. Na Zona Oeste hoje está crescendo a intolerância. Nós estamos até para puxar uma reunião para estar discutindo. E uma reunião com todos, com todo mundo. Lá nós temos um padre muito bom que nos ajuda, que é o padre Lucas, que é da sua paróquia, da paróquia de São Jorge, lá em Realengo, que é uma pessoa muito aberta, muitas discussões. Tem pastores e pastoras também, e o nosso povo de religião. Como você fala, eu consigo transitar com todos eles, porque nós queremos discutir essa questão da intolerância. E nós precisamos de agente como você, porque você não é um cidadão comum, você é um cidadão que hoje, você viu, quando eu fui em Brasília contigo, cara, você chega como deputado, como parlamentar. Não é verdade? Então, isso é muito importante para nós, porque a gente precisa de pessoas que tenham essa visão, esse reconhecimento e essa força política para que possa fazer valer e que a gente possa dialogar. E eu acho que você, Marcelo, eu acho que assim, tem uma coisa que eu falo, até dá algum ciúme para algumas pessoas, porque eu falo que se você é o cara que, com essa simplicidade tua, você pode conseguir unificar. Porque a gente precisa de ter um projeto que unifique, porque você falou um negócio de como é que nós vamos botar na prática essa legislação. Tem uma coisa que para mim eu venho batendo muito, que é a Lei 10.639, que é o estudo da África nas escolas. Tem escola que até hoje não tem. Não tem, porque tem duas coisas, tem dois setores, duas instituições que são poder. Uma é a família, e a outra é a escola. Na família, quem é de religião de matriz africana tem que discutir na sua família. Eu acho que assim, é o primeiro contato que ele tem, explicar às pessoas. Você está falando de uma questão, a gente volta à nossa conversa, direito. Isso é um direito. É um direito. Que entendeu? Não está sendo cumprido. Não está sendo cumprido. Você tem... Olha Aí só, você falou da intolerância religiosa. Qual a importância de um direito desse e de muitos outros que nós temos a nosso favor, que às vezes a gente nem sabe disso, que temos direitos, determinados direitos que nos protegem, né, que salvaguarda as nossas casas e as nossas tradições? Eu fui o presidente da comissão do Estatuto da Igualdade Racial, que está lá, os povos tradicionais, a manutenção, entendeu? A proteção deles. E os povos tradicionais não é só os povos originários, a qual nós contemplamos muito bem agora no Encontro das Nações, que você falou bem. Os povos tradicionais, e a gente vê agora a questão de direitos, a gente volta a essa questão de direitos. Santana, a gente perdeu muitos zeladores na Covid. Isso, tá vendo? Muitos zeladores, filhos de santo, Ogã, Eked, Cambono, morreram de Covid. Grandes lideranças morreram de Covid. O Estado do Brasil, único que vacinou e reconheceu os povos tradicionais da forma que teria que ser, foi o Paraná. O Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tinha entrado com um processo para que a cidade do Rio de Janeiro reconhecesse o povo de terreiro e demais, as baianas de Acarajé, tudo tão inserido dentro do processo de povos e comunidades tradicionais. E na hora de vacinar, por exemplo, a prioridade ficou para os povos originários. Muito bem, mas a gente sabe que o decreto nacional, ele estipula e reconhece, está ali, o povo de terreiro está inserido. Por que a gente talvez não tivesse, talvez não. A gente não perderia tantas pessoas como nós perdemos. Não, eu acho que assim... Era para ser prioridade, então a gente está falando de uma coisa de direitos. Então a gente hoje, aí você fala da Lei 10.639, que é uma lei importantíssima, como muitas outras, a gente ficaria horas discutindo projetos de leis importantes e direitos importantes que não são exercidos ou usufruídos pelo povo de terreiro. Então a gente precisa, hoje, urgente, eu acho que é um caráter emergencial, investimento na cultura. A gente precisa investir na cultura porque a gente precisa mostrar para a sociedade, para aquela pessoa que não é da nossa religião, que tem que nos respeitar. A gente está vendo o Brasil e o mundo, né, indo por um caminho que não tem volta de muitas coisas. A gente está vendo jovens se perder,
falta de oportunidade, a família que você colocou aí, da importância dessa união e esse alicerce que é a família, que se perde por falta de estrutura. Então, assim, a gente precisa que todos esses segmentos da nossa sociedade possam estar juntos, reconhecendo, e só vai reconhecer, ninguém ama o que não conhece. Isso. Santana, a gente só vai ver a beleza, você viu, que a gente mostrou lá no Museu da República, quantidade de pessoas que, gente, que é isso? Que coisa maravilhosa. Eu nunca vi isso aqui. Eu tenho depoimentos fantásticos de senhoras que foram para lá e que foi um dia e voltou no outro dia com a família inteira. Eu tenho um amigo que mora ali, ele participa, ele está sempre ali no museu, ele está encantado até hoje, ele está encantado, porque eu convidei para ele ir, depois eu tive que sair, ele continuou, foi no outro dia também, entendeu? O Antônio Carlos, que é um amigo meu de mais de 40 anos, que ele se encantou com todo um trabalho. E aí a gente vê essas políticas serem discutidas, a questão cultural, e a gente vê um bolo que é dividido e que o povo de terreiro fica de fora. Isso. A gente vê o presente de Iemanjá, por exemplo, sendo citado, né, pelos governantes, pelos secretários. E na hora de dividir o bolo, a gente vê o resultado no Diário Oficial, que a gente não ganha o que nós merecemos. Você sabe da importância das nossas tradições na cultura do estado do Rio de Janeiro. O samba hoje, a Marquês de Sapucaí, é um cartão postal do mundo. Do mundo. E do mundo. O que traz... E a maioria que for lá, eu posso dizer para você, se a gente fizer uma pesquisa... Entendeu? Nós vamos ver que mais de 50% é tudo a maioria dos enredos. Todos, a maioria dos enredos, Santana, da onde vem o samba? Isso. Dentro do terreiro da Tia Seata. A gente tem o outro cartão postal, que é turismo. O Rio de Janeiro é uma cidade turística, referência no mundo. A festa do Réveillon. Da onde vem a festa do Réveillon? O início das festas de Iemanjá, os presentes, a virada do ano, passa 7 ondas. Então, e aí, essas tradições são esquecidas. O jornal Icapra está aqui, ó, uma referência hoje de comunicação. Isso. Uma dificuldade para você inserir um veículo importante como esse, com uma cultura importante. A gente não tem os órgãos públicos inserindo da prefeitura e do poder público, inserindo esse veículo como reconhecendo. Você vê, a gente já teve credencial negada da Marquês de Sapucaí para registrar o que é nosso. É uma vergonha, é o chamado racismo estrutural, né? Entendeu? Então, assim, as estruturas que foram montadas para nós conseguirmos ultrapassar essa estrutura ou rompê-la, vai precisar de muita unidade nossa, de muita... É uma coisa, Marcelo, que eu fico... que é um recado que eu gostaria de levar para os nossos sacerdotes, os nossos mais velhos, e tem uma garotada nova também que está aí, está entrando com muita e que a gente precisa trazer. Tem que trazer essa garotada, o espaço nosso, das nossas casas, ela tem que refletir essa discussão que nós estamos fazendo aqui. Ela não pode ser só algo só espiritual da sua fé, que é importante que todo mundo... Mas ela tem que ser o prolongamento da sua casa. E a gente tem que discutir esse tema, porque nós temos muitos advogados, nós temos engenheiro, nós temos todo o setor da sociedade está lá. Nós falamos do Carnaval, isso, que é uma referência. Nós falamos do Réveillon, isso, que é uma outra referência. E aí a gente, nessa questão da intolerância e do papel do poder público, né? Eles têm uma coisa de fazer com que a gente seja invisível, é impressionante. Eu fiz, no estado do Rio de Janeiro, o primeiro censo de terreiro do estado do Rio de Janeiro foi feito por mim. Teve alguns outros com incentivo, claro. Mas o primeiro a gente fez em 1998, foi em São João de Meriti, a gente tem registro disso, a gente levantou na época em torno de 300 casas naquela região, foi o primeiro censo do estado do Rio de Janeiro, no município de São João de Meriti. Depois a gente mandou para a Fundação Palmares, e a Fundação Palmares lançou um projeto em 15 capitais do Brasil, que era o Biratã Castro, que era o presidente, e o presidente na época foi aqui em Caxias, teve um movimento de João da Gomé. Eu perguntei a ele, cadê esse projeto? E ele disse que o resultado do projeto do mapeamento nacional nas capitais da Fundação Palmares era uma pilha de processo. Então, perde-se uma oportunidade. E naquela época, em 98, cara, a gente está falando de quase 3 décadas atrás, Santana,
ali já existia perseguição. Ali, zeladores que eu chegava e identificava como uma casa que não tinha uma quartinha na porta, eu questionava. Não tem um nome, não tem uma placa, não tem uma quartinha, tá com pedra. Então, de lá para cá, né, a coisa de você acha que não tem, que chegou no fim do poço, cara, tem mais fim. Não tem. Não. Você vê, é absurdo. Você vai a algumas casas que tem pessoas que não querem se legalizar. Sim. Porque elas acham que se legalizando vão ter fiscalização, que vão identificá-las. É o contrário, quando você se legaliza, o poder público, você pode exigir que o poder público invista, que você participe dos projetos, que você está ali. E esse é um processo que eu venho há anos tentando discutir. Mas Marcelo, eu acho que a gente tem uma função, o ano que vem, eu acho que a gente poderia fazer um encontro, mas sem personalismo, sem pomba nenhuma, mas um encontro que a gente tirasse um mínimo de uma pauta. Vamos na pauta cultural. O que a gente gostaria que fizesse aqui no nosso estado? Quais são os grandes eventos? Você tem a questão da Iemanjá, você tem uma coisa que é nossa, São Jorge. Ogum, entendeu? Porque no meu sentido, tudo quanto é esquina tem uma feijoada. Sim. Isso é cultura, isso é nosso. Entendeu? Entendeu? Tem coisas que a gente fica assim brincando. Você falou da questão do samba, que é uma influência africana e da religião, porque senão a gente estaria dançando fado. Entendeu? Exatamente. Seria dançando fado, que é uma coisa de português. Entendeu? Então, assim, o que a gente gostaria? A gente precisa. E aí é um chamado que eu faço aos nossos mais velhos, ao nosso sacerdote. Vamos fazer um encontro, mas sem personalismo, para a gente tirar uma proposta, entendeu? Uma proposta que a gente possa encaminhar, para quando se for conversar com o prefeito de qualquer cidade ou da capital, a gente vai em cima de uma proposta. Não é a proposta do fulano, do Bertano, disso, aquilo, não. Uma proposta de um conjunto. Eu acho que assim, tá faltando muito para nós também esse negócio. Sair da nossa casa e pensar a sociedade como no todo. Acho que a gente tem que ir... Porque você é uma pessoa que faz isso. Você falou sobre o personalismo, né? Sobre os encontros e aí as vaidades, aquela coisa toda. A gente sabe, no estado do Rio de Janeiro, né? Porque, como você mesmo disse, eu sou um sonhador, mas eu sou mais do que um sonhador. Eu hoje me tornei um realizador. Isso. Porque eu estou falando aqui de um jornal que hoje se tornou uma referência no Brasil. Não existe um jornal impresso com 40 páginas destinado às culturas populares. Eu tive uma vez uma reunião com o Babá PC de Salvador, que é uma referência no Brasil, de Casa de Axé, e ele falou para mim, eu queria fazer um jornal desse aqui na Bahia. Gente, você ouvir isso do Babá PC, que é uma referência, entendeu? Então você começa a fazer uma análise sobre essa questão do papel nosso, né? Da responsabilidade que a gente tem com essa questão cultural. Aí a gente tem um prêmio Atabaque de Ouro, por exemplo, que fez 20 anos esse ano, né? E é um movimento de música que foi para 7 estados do Brasil, um evento que nunca teve patrocínio. É uma vergonha. É uma vergonha. A gente não tem que participar de edital. Projetos como esse. Claro, não. Né? Não, porque não. A gente sabe, todos os que estão chegando agora são muito bem-vindos. Não só os agentes culturais, porque a gente trabalha para que as pessoas contagiar o irmão para vir, somar. Porque a gente precisa de aliados, não só na questão de agentes nossos, de gente nossa, de terreiro, cria de terreiro. Mas a gente precisa de políticos também. Então eu não tenho nenhum problema. Às vezes a pessoa fala assim, Marcelo, você é resistente a certos políticos. Eu falei assim, eu não sou resistente a certos políticos. Eu só acho que o político ele não pode chegar, que não tem nada a ver com a gente, chegar dentro de um terreiro, botar um pano da costa, um ojá na cabeça e dizer, criar uma história lá do seu ancestral lá atrás para dizer que tem a ver. Mas o cara tá 20, 30 anos na política e nunca lembrou da gente. Isso, tá. Aí agora chega na época da eleição, ele quer lembrar, então a gente precisa tomar vergonha na cara e entender que esse é um processo de consciência. A gente tem uma necessidade, porque hoje em dia a saúde pública está dividida. Ali quem manda é o político tal, ali quem manda é o fulano de tal. Então você às vezes depende. Mas você é obrigado a votar nesse cara? Não. Tá na mão, aquilo é nosso. Então se o cara usou a máquina pública, como hoje a gente vê, eu estava vindo para cá para gravação, eu estava assistindo aí um parlamentar que chegou aonde chegou por incentivo e por escolha, porque se você olhar a trajetória dessa pessoa, nunca fez nada.
Nunca teve responsabilidade nem compromisso, sintonia com a questão social e cultural. Nunca teve. E o cara agora quer ser o bambambam do segmento. E como é que a gente aceita um negócio desse? Cara, a gente sabe do povo de santo, Santana, a gente sabe o santo, a qualidade e o fundamento e qual é o axé. A gente sabe tudo isso. Como é que a gente não consegue ter o discernimento para entender quem é e quem não é de verdade? A gente não pode abrir as portas dos terreiros para aquele cara que quer chegar. Olha só, eu nunca olhei para vocês, mas quero fazer. Isso. Vai fazer agora, nas épocas de eleições? Pode até ser uma promessa, mas a gente sabe. Eu falei de Manquita aqui, por exemplo. Por que Manquita não tem um político do lado dela? Isso aí. Por que Mãe Maria de Xangô, aqui de Duque de Caxias, que é uma referência, uma das casas mais antigas, não tem um político do lado dela? Por que os nossos mais velhos não têm políticos assistindo essas casas? Eu não estou dizendo com dinheiro, não. Eu estou dizendo assim, olha só. Tem algum problema? Faleceu. Às vezes falece uma pessoa dentro do terreiro, as pessoas ficam desesperadas fazendo vaquinha, quando a gente sabe que existe um direito. Um direito, claro. E aí aquela pessoa fica fazendo vaquinha, batendo de porta em porta, uma mais velha que não consegue ter um sepultamento digno. Então são essas coisas que é um papel nosso. E é trabalhoso, como você falou, o nosso povo, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar, porque os castelos não são construídos da noite para o dia. A gente está aí há décadas. A gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte, o que é? Contribuir, participar, ter a humildade de se unir a grupos, a pessoas, porque ninguém faz nada sozinho. Tá corretíssimo. Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que assim, Marcelo, primeiro que nós estamos chegando ao nosso finalzinho do nosso programa, agradecer muito a tua presença. Esse programa aqui, para mim, hoje, nós já fizemos vários programas, mas para mim hoje está sendo sensacional porque eu quero me dirigir ao nosso povo. Eu tive 5 mandatos de deputado federal, sou responsável pelo primeiro projeto que entrou na casa para dar o dia 15 de novembro como dia da Umbanda. Mas eu quero dizer para você que a gente tem direito a muito mais. A sociedade brasileira, ela respira o nosso axé. Então, assim, a gente precisa de ter uma unidade entre nós. Assim, quando eu entro numa casa, eu quero respeitar todos os seus preceitos, quero respeitar o mais velho, entendeu? Eu sempre digo, você me conhece, sabe que eu sou muito humilde, eu não sou dono da verdade, eu sempre quero aprender, escuto todo mundo, eu tenho necessidade de aprender. Nossa vida, a gente aprende. Então, agora, eu queria fazer esse chamamento. Assim, num momento tão importante para nós, que o presidente Lula nos está nos dando, que o Lula daqui a pouco está indo embora. Sim. Nós temos que aproveitar esse momento do Lula o máximo possível, nos fortalecermos, criar política de Estado. Não é política de governo, não. E participar da discussão. Porque senão eles vão falar por nós. Isso. Uma coisa, assim, nós já deveríamos ter um grande encontro na Bahia, entendeu? Aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que tem muita formulação lá no Rio Grande do Sul, formulando as políticas nossas para a gente chegar para o governo e entregar para o governo. Qual é a pauta nossa para o ano que vem, para a eleição, para a gente poder entregar para o Lula? Ó, Lula, você avançou aqui, mas nós estamos querendo que avance mais. Porque você deve estar acompanhando, tem uma PEC 27, que é a PEC que fala de reparação histórica. Não pode fazer reparação histórica sem falar dos nossos povos tradicionais. Vai ser 20 bilhões que vai ser posto. Cada ano vai se botar. Agora, aproveitando a oportunidade de estar aqui, aproveitando a oportunidade de estar aqui, eu sei que você é uma pessoa influente, compromissada, né? Vai aqui uma solicitação minha, não só minha, e de todos os comunicadores. Eu estou falando aqui por radialistas, que eu já apresentei programa de rádio há 20 anos, por jornalista, por pessoas que trabalham nas redes sociais. A questão da comunicação. A comunicação com o nosso povo, isso é uma grande falha do governo. Até porque, você vê, eu estou falando aqui de um jornal impresso forte e que a gente não tem um espaço, a gente não tem uma parceria, uma aproximação do governo federal. Estamos documentados. Então, a comunicação não é do ICAPRA, e sim de todas essas pessoas que trabalham pela comunicação. Afirmar aqui
para todos os nossos ouvintes, afirmar um compromisso contigo. Elabore, peço o máximo comigo, com todos os agentes, que inclusive... Claro, a gente fazer uma grande... Agentes comunicadores. Agentes comunicadores, que eu faço chegar na mão do ministro Boulos. Eu vou para Malto, entrego, e aí vocês fazem uma redação que entrega, pelo menos vai chegar, ao chegar no bolo, vai chegar no Lula. Porque eu acho que é isso que é importante. Eu posso chegar lá. Eu tenho caminhos que podem chegar lá. Sim. Eu acho que é isso. Isso é proposta. Isso é coisa macro. É pensando, entendeu? Você pode pensar na tua comunicação que você já faz há mais de 20 anos, mas você está pensando no geral. É essa que é a diferença. E quem não está organizado, que se organize para que possa, como um terreiro que tem que se... Nós perdemos uma oportunidade, que foram chamadas rádios comunitárias. Sim. Eu, quando estava no mandato, eu ajudei a legalizar 3 rádios comunitárias. Aí reclamaram que os evangélicos faziam eles fizeram a parte dele, e nós, por que não fizemos? Verdade. Podíamos ter feito várias rádios comunitárias. Eu ajudei a legalizar 3 rádios comunitárias. Uma lá em Pieral, que é até uma irmã nossa da religião, que é lá em Pieral, que tem uma rádio que eu ajudei a organizar. Ela lá sozinha montou, eu fui, a gente foi cavando, e na época o Miro Teixeira era o secretário de comunicação e a gente conseguiu legalizar, entendeu? Então, assim, precisa a gente sair dessa choradeira e organizar essa choradeira. Vamos chorar junto, agora vamos pensar junto. Que fulano? O Carlos Santana pode ajudar onde? Fulano pode ajudar aqui. Marcelo, você pode ajudar aqui. Parar, tentar trazer, porque o intuito é um só. E o ganho é o coletivo. Isso, o coletivo é que ganha. Eu sei a importância que tem. Eu não quero ficar, como eu tive que ficar 2 anos, brigando na escola da minha neta. Porque não estava dando a lei 10.639. Esse ano, a minha netinha falou, olha, eles começaram a discutir, aquilo foi o maior prazer para mim, entendeu? Por quê? Porque começaram a discutir o estudo da África na escola, mas eu fui lá, briguei, falei se era orientação pedagógica, se fosse, eu ia processá-los. Aí me chamaram e falei, se vocês tiverem dificuldade, eu vou aí dar aula, que eu sou doutor, eu vou aí dar aula para vocês. Quero nada, eu só quero que vocês transmitam, porque... Eu ainda apliquei com eles, eu gostaria que fosse o ano todo, mas pelo menos no mês de novembro. Sim. Porque o estudo deveria ser o ano todo. E a gente tem vários professores. Mas, Santana, não dá para abrir mão. Isso. Eu ouvi de um grande zelador falando para mim, a gente falando de verba, de políticas públicas, deixando o terreiro funcionar, a gente já fica feliz. Não, a gente não pode. O quê? Deus me livre. A gente não pode. Esse bolo, a gente paga imposto. Claro, não tem um negócio de sentido. As casas, eles são um instrumento social. Então, nas casas você tem diálogo, nas casas você tem afeto, na casa você tem carinho. Você vai estar discutindo isso tudo. É aquilo que você falou. Quem não conhece... E no Brasil tem um negócio de sentido. O cara não conhece e critica. Sim. Vai conhecer primeiro, vai lá entender essa questão. É como o cara diz, quando um cara diz assim, você é macumbeiro? Sou. Eu gosto de festa. Festa é macumba, em bando. Entendeu? Nem isso, nem a linguagem. Sim. Entendeu? Por quê? Porque os conceitos que foram tirados são conceitos, entendeu? Que são conceitos da discriminação. Sim. Da discriminação. Então nós temos que reconstruir uma nova narrativa e uma nova linguagem para a nossa sociedade. Então é importante a gente trabalhar hoje, entendeu? Então hoje nós temos gente de quase segmentos, tem pessoas, eu fui numa casa que só tinha universitário. Eu fiquei satisfeito, entendeu? Assim, legal, porque eu sempre, que se tem uma coisa que eu reclamo é que todo mundo tem que estudar. Tem que estudar mesmo. Dentro do capitalismo só tem um jeito de crescer, é pela educação. Entendeu? Então tem que estudar. Eu quando eu saí do 5º mandato, eu não fui fazer, entendeu? Não fiz mestrado, não fiz doutorado. Depois comecei a dar aula. Meu professor, mas o senhor é de história, como é que dá aula em direito? Então vou fazer direito, virei advogado, entendeu? Então, assim, trata de estudar. E aproveitar as chances que tem aí. Entendeu? Parar com esse negócio. Nosso povo de terreiro não é imbecil. Eles tentam tratar. Da mesma forma que eles falaram que eram os negros. Entendeu? Nosso povo de terreiro são educados, nosso povo de terreiro são inteligentes, são povo que são capazes, e tem um povo que tem a sensibilidade. Estou dizendo isso porque nós somos a religião que precisa da natureza. Quem ama a natureza tem a sua sensibilidade. A essência, né? É a essência da vida, é a natureza. Entendeu? Então, para mim, para a gente terminando, então eu queria que você desse suas considerações. Esse espaço aqui está aberto para a hora que você quiser e para os nossos irmãos também.
Só entrar em contato comigo, entre na rede social, diz que está querendo ir lá, denuncie se acontecer algum ato, entendeu, de perseguição das suas casas, vem aqui, denuncie. Hoje nós temos muito acesso a vários advogados da OAB, entendeu? Nós temos a nossa companheira Margarete, lá de Cabo Frio, uma advogada que é uma EQUED, que faz um excelente trabalho naquela região, entendeu? Que está nos ajudando. Então nós temos gente para tudo quanto é lado. Tem o nosso pessoal lá de Sepitiba, de Santa Cruz também, que utiliza a OAB lá de Santa Cruz. Então nós temos que exigir que todas as OABs tenham um grupo, entendeu? Discutindo a questão racial e dentro dele a questão religiosa, que eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse trabalho. Eu venho fazendo esse trabalho, entendeu? Não sou mineiro, não, mas eu gosto desse trabalho de silêncio, de mineiro, de organizando, entendeu? Porque eu acho que está na essência. Porque é isso que vai dar fruto, porque você vai trazendo essa garotada nova vem, e quando a gente tem um filho nosso do axé se formando, a gente sabe que a gente vai poder contar com ele, capacitando os nossos, entendeu? E você vai contar com ele na sua área, onde ele estudou. Nós vamos sair, acho nada. Ele vai logo levantar, acho nada, é isso. Tem que parar com esse negócio do achismo, entendeu? Nós temos que estudar, botar o povo nosso. Então, eu queria que você desse as suas considerações finais para nós. Bom, primeiramente agradecer aqui, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre esse nosso trabalho, essa nossa experiência adquirida e o nosso ponto de vista também, que a gente adquire ao longo do tempo e vai moldando para que a gente possa estar cada vez mais experiente para conquistas e a manutenção dos projetos. Eu queria deixar uma mensagem aqui importante, né? Eu comecei o nosso trabalho de militância antes de 98. 98 eu criei o ICAPRA, e quando eu criei o ICAPRA, eu tive muitas pessoas que me falaram que não adiantava. Não adianta, Marcelo, o nosso povo não é unido, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E ali eu comecei com poucas pessoas, com muitas ideias, com muitos sonhos, e a gente, ao longo do tempo, né, eu deixei de ser apenas um sonhador. Continuo sonhando com muitas coisas. O próprio Encontro das Nações é um sonho, mas hoje a gente vem conseguindo concretizar. E essa concretização, ela não é só possível para mim, ela é possível para todos nós. Eu me inspirei em muitas pessoas, né? O Carlos Santana é um parlamentar que inspira todos nós pela coragem, por meter a cara, por dizer num programa, né, a sua particularidade da sua religião, que às vezes algumas pessoas acabam sendo atacadas por isso. Então isso para a gente é muito importante, essa afirmação. E a história nossa do ICAPRA, de quase 3 décadas, né, é uma história que mostra que é possível, que trabalhando, persistindo, a gente consegue muito mais do que resistir, a gente consegue vitórias, a gente consegue fazer, enquanto vida eu tiver, né? Hoje o Marcelo Fritz, após esse período de militância e de atuação, a gente adquiriu mais experiência, então eu me considero mais preparado para poder fazer mais, para poder ouvir mais, porque às vezes os orixás usam as pessoas para nos mandar mensagens. Às vezes, onde a gente menos espera, a gente tem um ouvinte, né, um espectador que liga e dá aquela mensagem, dá aquela intuição que é usado para isso. Então eu tenho certeza, povo de santo, vamos trabalhar, vamos arregaçar as mangas, né? A gente está aqui com um forte aliado, uma pessoa que tem uma força extraordinária e a humildade de somar conosco nessa grande corrente de fazer com que o nosso povo e as nossas culturas e tradições tenham mais liberdade, e eu não tenho dúvida que a gente vai alcançar muitas vitórias ainda, além de todas essas que a gente adquiriu. Obrigado, Carlos Santana. Que Oxalá, o nosso Pai do equilíbrio e do discernimento, possa te abençoar, te dar equilíbrio, paciência, perseverança, para que você possa aí persistir, que a gente sabe que a luta não é fácil. Axé, axé.